Nosso Senhor permitiu que Santa Brígida tivesse uma visão real de um julgamento no tribunal de Deus. Com esse objetivo ordenou que escrevesse todos os diálogos, e pudesse descrever todos os acontecimentos no livro das Revelações, o qual foi editado por ordem dele, para conhecimento e benefício da humanidade. A Virgem Maria defende, sabendo ter aquela alma alcançado o amor de Deus no último instante de sua vida, e a salva. Mas a alma terá que pagar todos os seus pecados pela justiça divina no purgatório. Nesta visão, Santa Brígida viu que se apresentou um demônio no tribunal de Deus, que tomava conta da alma de um defunto, que tremia com muito medo. E o demônio disse ao juiz divino: Aqui está a presa. Teu anjo da guarda e eu estávamos a seguir esta alma desde o seu nascimento até a sua morte. Ele para a defender, e eu para lhe fazer dano, e ambos a observávamos como caçadores. Mas no final ela caiu em minhas mãos. Como ainda nada foi decidido neste julgamento, eu não tenho a garantia de possuir esta alma. Por outro lado, a quero com tanto empenho, como o animal que se acha esfomeado pela abstinência e que de tanta fome comeria até os seus próprios membros. E assim, considerando que é um justo juiz, no tocante a ela aguardo a justa sentença. Respondeu o juiz divino: Porque esta alma está em suas mãos, e porque te aproximastes mais dela do que o meu anjo. Porque seus pecados foram muito mais do que as suas boas obras. Mostra quais foram os pecados. Tenho um livro com a relação completa de seus pecados. Que nome tem esse livro? Seu nome é Falta de Obediência, e nesse livro há 7 divisões, como se fossem 7 livros, e cada uma das divisões tem 3 colunas, e cada coluna tem mais de 1000 palavras. Diga-me os nomes destes livros, porque embora eu saiba o nome deles e o conteúdo, quero que fales, para que as pessoas conheçam a tua malícia e a minha bondade. O nome do primeiro livro é Soberba e nele há 3 colunas. O segundo livro se refere à sua cobiça. O terceiro é sobre a inveja. O quarto livro é sobre a sua avareza. O quinto se refere à sua preguiça em todos os seus aspectos. O sexto livro é a cólera, que o fazia se irritar com muita facilidade. O sétimo livro era a sua sexualidade. O juiz divino permaneceu em silêncio, enquanto se aproximava a Mãe de Deus que estava mais distante. Ela disse: Quero disputar com esse demônio sobre a justiça. Amadíssima Mãe, se não se nega a justiça ao demônio, como se poderia negá-la a ti, que é a minha mãe e a Senhora dos anjos? Tu pode tudo e tudo sabe em mim, mas não obstante, fala para que os outros saibam o amor que eu tenho por ti. Em seguida a Virgem Maria disse ao demônio: Te mando, diabo, que me respondas a 3 coisas, e mesmo que não queiras responder, e seja o meu pedido imposto à força, estás obrigado por justiça, porque sou tua Senhora. Diga-me, por acaso tu conheces todos os pensamentos do homem? Não. Fico conhecendo somente aqueles que posso julgar pelos comportamentos exteriores das pessoas, e pela vontade de praticá-las, assim como os pensamentos que eu mesmo lhe sugiro em seu coração. No entanto, pela habilidade de minha própria natureza, tenho tanta astúcia, que pela vontade das pessoas posso entender o estado da sua mente. Mas os seus bons pensamentos não podem ser conhecidos por mim. Diga-me, diabo, ainda que seja contra a sua vontade, quem é que pode apagar a escrita em teu livro? Nada pode ser apagado nos livros, a não ser o amor de Deus. A pessoa que tiver Deus em seu coração, mesmo sendo um grande pecador, automaticamente se apaga em meu livro muita coisa que estava escrito a respeito dele. Diga-me, diabo, há porventura
algum pecador tão imundo e tão afastado de meu filho que não possa alcançar o perdão enquanto vive? Ninguém é tão pecador que, se quiser, não possa alcançar a graça de Deus enquanto vive. Sempre que alguém, por grande pecador que seja, se converte e muda de vida, e sua disposição ruim em boa, revela que tem o amor de Deus e que quer permanecer nele. Isto acontecendo, todos os demônios não são bastantes para arrancá-lo do bem e levá-lo para o mau caminho novamente. Então a Mãe da Misericórdia disse a todos os presentes: esta alma retornou a mim, no final de sua vida, e ela me disse: vós sois a Mãe da Misericórdia e o auxílio dos infelizes. Eu sou indigno de suplicar ao vosso Filho, porque meus pecados são graves e muitíssimos, e de modo audacioso provoquei a ira dele, porque amei mais os meus prazeres e o mundo, que a Deus meu Criador. Por isso eu rogo, tenha misericórdia de mim. Vós que não anegais a ninguém que lhe peça, e portanto me volto a vós e prometo, que se viver, quero me corrigir e retornar por minha vontade ao vosso Filho, e não amar nenhuma outra coisa senão a ele. Mas sobretudo, me pesa e me arrependo, sinto não ter feito nada para honrar o vosso Filho, meu Criador. Assim rogo, piedosíssima Senhora, tenha misericórdia de mim, porque a ninguém senão a vós tenho para recorrer. Com tais palavras e com este propósito, esta alma veio a mim no final de sua vida. Eu pergunto, não devia ouvi-la? Quem, se de todo o coração e com um firme propósito de se corrigir na sua existência, fazendo uma súplica desta a outro, não merece ser ouvido. E quanto mais eu, que sou a Mãe da Misericórdia, não devo ouvir a todos que invocam o meu auxílio. Não sei nada a respeito desse propósito. Mas se é segundo dizes, prova-o com razões concretas. Tu és indigno que eu te responda, no entanto, porque isto se faz para proveito de outros, vou te responder. Tu miserável, falaste que nada daquilo que está escrito em teu livro pode ser apagado, senão pelo amor de Deus. Meu filho, faça que o diabo abra esse livro e leia, e veja se tudo está ali escrito por completo, ou se tem algo apagado. Onde está teu livro? Em meu ventre. Qual é o teu ventre? Minha memória, porque no ventre está toda a imundície e fedor, assim em minha memória está toda a perversidade e malícia, que como péssimo fedor cheira em tua presença, pois quando por meu orgulho me afastei de ti e da tua luz, achei em mim toda a malícia, e se obscureceu a minha memória com respeito às coisas boas de Deus, e ficou nesta memória escrita toda a maldade dos pecados. Te ordeno, que vejas com cuidado e procures em teu livro o que está escrito, e se algo foi apagado sobre os pecados desta alma, e diga publicamente. Olho o meu livro, e vejo agora as coisas escritas de modo diferente do que eu pensava antes. Vejo que foram apagados aqueles 7 livros, do livro da falta de obediência, que eu tinha nomeado anteriormente, e nada resta deles no meu livro, senão atrevimentos e libertinagem. Em seguida o juiz disse ao anjo da guarda que estava presente: onde estão as boas obras desta alma? Senhor, todas as coisas estão na vossa predeterminação e conhecimento, tanto as presentes como as passadas e as futuras. Tudo nos conhecemos e vemos em vós, e vós em nós. Nem necessitamos de enumerá-los, porque todos eles vós conheceis. Mas por que quereis mostrar o vosso amor? O Senhor manifesta a vossa vontade a quem vos agrada. Desde que no princípio viu esta alma a corpo, eu estive sempre com ela, e tenho também escrito no livro de suas boas obras. E se quiseres ver este livro, ele está em vosso poder. Não convém julgar senão depois de ouvir e entender o bem e o mal, a fim de que tudo seja examinado cuidadosamente, a fim de que a sentença proferida represente o equilíbrio da verdade e a justiça, seja para a vida ou para a morte. Meu livro é chamado Obediência com que eu
estabeleceu, e nele há 7 colunas. A primeira é o batismo. A segunda é sua abstinência e jejum, ao qual se mortifica as obras ilícitas, os pecados, o prazer da carne e nas tentações. A terceira coluna é a oração do propósito que com respeito a vós ele teve. A quarta são os seus bons feitos em esmolas e outras obras de misericórdia. A quinta é a esperança que em vós ele tinha. A sexta é a fé que teve como cristão. E a sétima coluna está no seu amor a Deus. Ouvindo isto, o juiz disse ao anjo bom: Onde está teu livro? Em vossa visão e amor, meu Senhor. Então, em tom de repreensão, a virgem disse ao diabo: Como guardaste o teu livro, e como se apagou o que nele estava escrito? Aí, porque me enganaste. Em seguida disse o juiz à sua querida mãe: Neste caso a sentença te foi favorável, e com justiça ganhaste essa alma. Perdi, e fui vencido. Mas diga-me, juiz, até quando posso ter esta alma por seus excessos e atrevimentos? Eu já te direi. Os livros estão abertos e lidos. Mas me diga, diabo, ainda que eu sei de tudo, me diga se a justiça sob esta alma deve permiti-la entrar ou não no céu. Permito-te que agora vejas e saibas a verdade da justiça. É a justiça em si, que se uma pessoa morrer sem pecado mortal, não sofreria as penas do inferno. E quem tem o amor de Deus, de direito pode entrar no céu, depois de se purificar dos seus pecados no purgatório. Já que te abri ao entendimento, e te permiti ver a luz da verdade e da justiça, me diga para que ouça quem eu quero. Qual deve ser a sentença desta alma? Que se purifique de tal modo, que nela não fique uma única mancha. Porque ainda que por justiça ela foi favorecida, em todo o caso ela está ainda imunda, e não pode chegar a ti senão após se purificar. E como tu, ó juiz, me perguntaste, agora também eu lhe pergunto: como deve se purificar, e até quando tem de estar em minhas mãos? Te ordeno, diabo, que não entres nela, nem a absorvas em ti. Mas deves purificá-la até que esteja limpa e sem mancha, pois segundo a sua culpa padecerá sua pena. De 3 modos aquela alma pecou na visão, de 3 modos no ouvido e de outros 3 modos pecou no tato. Portanto, a alma deve ser castigada de 3 modos. Na visão. Primeiro, deve ver e entender todos os seus pecados e abominações. Segundo, deve ver toda a tua malícia. Terceiro, deve ver todas as suas misérias e as terríveis penas das outras almas. Igualmente será afligida de 3 modos no ouvido. Primeiro, ouvirá um horrível grito, porque quis ouvir o seu próprio louvor e os encantos do mundo. Segundo, deve ouvir os horríveis clamores e zombarias dos demônios. Terceiro, ouvirá humilhações e as intoleráveis misérias, porque ouviu mais e com mais prazer os amores e os favores do mundo, do que de Deus, e serviu com mais empenho ao mundo do que a seu Deus. De 3 modos também se afligirá no tato. Primeiro, arderá num fogo quentíssimo interiormente e exteriormente, de maneira que na alma não fique a menor mancha que não seja purificada pelo fogo. Segundo, padecerá um imenso frio, porque ardia em sua cobiça, e era frio no seu amor a Deus. Terceiro, estará nas mãos dos demônios, para que não tenha nem o menor pensamento nem a mais leve palavra que não seja purificada, até que fique como o ouro fundido conforme a vontade de seu dono. Então perguntou o demônio: Até quando estará esta alma nesta pena? Já que sua vontade foi viver no mundo, e era tão grande o seu desejo, que por sua própria vontade teria permanecido vivendo no corpo até o final dos tempos, esta pena vai durar até o fim do mundo.
Então disse a piedosíssima Virgem Maria: Bendito seja meu filho, por tua justiça que é o plena de misericórdia. Nada te posso negar, porque és a mãe da misericórdia, e a todos proporciona e procura dar consolo e misericórdia.